Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor amplificador, emissor comum com capacitor de passagem na prática. Isso mesmo! Hoje vou mostrar a aula prática onde o Daniel montou o amplificador com resistência de emissor, depois colocou um capacitor de passagem e depois ainda testou com a resistência em série com o capacitor de passagem e para finalizar com chave de ouro, aqueceu tudo no forno para ver se não alterava nada. Será que com o aquecimento o circuito muda muito? Ou será que queima? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá? Esse é o circuito do amplificador de emissor comum com resistência de emissor. Vou começar por esse. Todos os amplificadores desse tutorial já foram analisados antes. Os links estão na descrição desse vídeo. Esse amplificador tem a polarização e o ganho muito estáveis. Não dependem das características do transistor. O ganho de tensão é igual a menos a resistência de coletor sobre a resistência de emissor. Simples assim. No circuito do exemplo, ganho é igual a menos 4,85. O ganho é pequeno. Vamos ver a montagem e o teste. No teste, a tensão de entrada do gerador foi ajustada para 10 mV, 1 kHz, exatamente como descrito no diagrama. Essa vai ser a tensão de entrada para toda essa prática. Essa é a montagem do amplificador. Para não deixar o vídeo mais longo, eu vou direto para a parte final da montagem e os testes. A montagem dos capacitores de acoplamento. É bom afastar o capacitor do transistor e manter o layout do diagrama. Essa é uma prática que o professor Bairros recomenda sempre. Cuidar a polaridade do capacitor. Vamos pegar o multímetro, o fio amarelo para o sinal de entrada vindo do gerador, ligar todos os terras no mesmo ponto, ligar o osciloscópio. Pronto! Vamos ligar o circuito? Melhor começar pela medição da fonte, 9 volts, tá bom? Agora a medição do coletor para ver se o transistor está operando como amplificador. Opa! A tensão está muito baixa. Algo está errado que não está certo. Vamos pegar mais informações. A medição na base, sempre muito importante. Deu 0,69807 volts. Tá bom, o transistor está conduzindo, mas esse não é o valor esperado. A tensão tinha que ser maior. Tem que somar a tensão da resistência de emissor. O que será que está errado? Vocês já conseguem ver a falha? Ou será que é preciso fazer mais uma medição? Esse circuito foi reaproveitado. Foi montado a partir do circuito do amplificador simples. Um Ctrl+C, Ctrl+V. É aí que a gente sempre esquece alguma coisa, não é mesmo? Aqui o Daniel esqueceu de tirar o fio que ligava o emissor para o terra. Ele mesmo descobriu isso. Tem gente que fica triste quando o circuito não funciona. Precisa ficar triste. Pense que se você errou a montagem, você agora vai ter chance de testar as suas habilidades de manutenção. Isso mesmo. Mas procure encontrar a falha usando os instrumentos. Evite ficar enfiando o dedo nos componentes. Você tem que achar o defeito medindo, usando o método científico. Primeiro medir, depois lançar uma teoria e testar. Esse é o método científico aplicado à manutenção. Sim, a manutenção é um processo científico. Nesse caso, a tensão de base indicou que havia um problema no emissor. Sim, manutenção é tecnologia, não é bruxaria. Agora que o Daniel consertou o circuito colocando a resistência de emissor, também viu que a resistência de base tinha sido deslocada. Agora, tudo nos conformes, vamos às medições. Você chegou a ver a ligação errada do emissor? Deixe nos comentários. A tensão no coletor medida agora é 5,78 volts. Agora sim, é a tensão VCE mais a tensão do emissor, por isso esse valor. Estamos medindo em relação ao terra. Vamos conferir na base? O esperado é 1,6 volts. Medimos 1,5 volts. Tá bom. Conferindo a tensão no emissor, a tensão é de 0,85 volts. O esperado é 0,9 volts. Tá bom também. Essa tensão um pouco abaixo vai implicar como no circuito. Você tem alguma ideia? Isso mesmo. A corrente de coletor vai ser um pouquinho menor. Vamos aplicar o sinal de 10 mV assim na entrada e medir a saída? Vejam que a tensão é muito baixa. O osciloscópio tem dificuldade na leitura. No trigger, isso é normal, com tensões tão baixinhas. Nesse caso, foi preciso ajustar o osciloscópio bem direitinho. E pronto!
A tensão já está razoável. Qual o valor medido? O valor medido foi 40,8 milivolts. Isso indica um ganho de 4,08. Está entrando 10 milivolts, saindo 40,8 milivolts. Ganho de 4,8. O ganho calculado é de 4,85 volts. Tá bom, vocês não acham? O ganho é um pouco menor porque nós simplificamos a análise. Consideramos a resistência interna do transistor. Mas o erro é muito pequeno. Mas vejam a principal característica desse amplificador, que aqui ficou bem saliente. O ganho é muito pequeno. Como fazer para melhorar? Isso mesmo, montando o capacitor de passagem. É isso que o Daniel vai fazer agora. Montando o capacitor. Viram? No que montou o capacitor, a tensão disparou. Sim, o ganho aumentou muito. Mudando a escala, a medição deu 1,1 volt. Está entrando 10 mV, está saindo 1,1 volt. 1.100 mV, ganho de 110. O calculado era 140. De qualquer forma, um ganho muito alto. Aqui a variação fica por conta do transistor. Com o capacitor de passagem, o circuito em AC volta a ficar dependente do transistor. Isso não é bom. Como fazer para melhorar? Controlar melhor o ganho? Isso mesmo, montar uma resistência em série com um capacitor de passagem. Isso é o que o Daniel vai fazer agora. Colocar uma resistência de 100 ohm em série com um capacitor. O capacitor foi deslocado e a resistência ligada em série com o terra. Opa, já deu para ver que a tensão de saída diminuiu. Claro, o ganho ficou mais controlado. Tem que ajustar a escala. Medindo, deu 180 mV. Está entrando 10 mV, está saindo 180 mV, ganho de 18. Que maravilha! O ganho calculado é de 18,2. Vejam que precisão. Com esse circuito, você tem mais controle sobre o ganho. É só escolher a resistência séria apropriada. Qualquer criança brinca e se diverte. Agora o toque final, a cereja do bolo. O Daniel vai esquentar tudo. Isso mesmo, usar um soprador quente. Ele vai simular a variação na temperatura. O que será que vai acontecer? Vai variar tudo, queimar tudo. Não vai variar nadinha. Ou vai variar um pouquinho? O que vocês acham? Depois deixe nos comentários se você acertou. Ligou, esquentou, esquentou mais ainda. E vejam que maravilha. A forma de onda não alterou nadinha. Se manteve fiel. Esse circuito é fantástico, funciona muito bem. Bem, era isso por hoje. O melhor da eletrônica é a prática. Vocês também devem tentar montar os circuitos sugeridos aqui. É esse casamento entre teoria e prática que vai fazer você realmente aprender eletrônica. Você viu nesse tutorial como o circuito amplificador com resistência de emissor e capacitor de passagem funciona na prática. Você viu por que esse circuito é considerado um dos melhores. Vamos continuar com o estudo dos amplificadores nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!